amigos e irmãos, 56º dia do nosso desafio 3x3, 2 Coríntios 11, 12 e 13, os últimos capítulos dessa carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos lá. Lembrando que a principal preocupação do apóstolo Paulo nessa carta foi defender o seu apostolado. E também nessa defesa ele apresenta muitas doutrinas, como nós vimos, né? A questão do tribunal de Cristo, muitas doutrinas importantes que falamos ao longo das leituras. Aqui no capítulo 11, Paulo começa a sua defesa. Ele começa assim: quisera eu que vocês me suportassem na minha loucura. Que loucura é essa? Veja o último capítulo do versículo 10, que Paulo vai dizer assim, que aquele que a si mesmo se louva não é aprovado. E Paulo vai em seguida louvar a si mesmo. Então, por que Paulo faz isso? Ele diz assim, olha, aquele que fica se exaltando, esse não tem valor nenhum. Mas eu vou fazer isso para vocês entenderem que eu de fato sou zeloso com a obra de Deus. E ele começa a apresentar o que ele fez, né? Que foi na preocupação, no zelo de Deus, se ele corrigiu, se ele foi duro nas palavras, foi porque ele estava querendo preparar aquela igreja como uma virgem pura ao seu esposo, que é Cristo, né? Então, essa preocupação do apóstolo Paulo. E ele vai dizer, né, olha, eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente entre vós. Paulo, em Corinto, especificamente, Paulo não recebeu ofertas para se sustentar daquela igreja. Ele tanto trabalhou com as suas próprias mãos, nós vimos ali em Atos que ele fazia tendas junto com Priscila e com Áquila, e também aqui Paulo vai complementar essa informação dizendo que ele, outras igrejas o sustentaram durante esse período ali. E aí ele vai dizer, olha, eu fui humilde entre vocês e isso foi um pecado, né? Parece que aquelas pessoas não estavam dando crédito a Paulo pelo fato de Paulo simplesmente ser, vamos colocar assim, um membro comum, que trabalhava, que se sustentava. E hoje não é diferente, né? Nós vemos que muitos pastores que vivem de forma humilde, muitas vezes não têm o devido respeito que deveriam. E Paulo vai trazer aqui muitas informações, ele vai dizer, olha, que os falsos apóstolos são fraudulentos e enganadores, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só que interessante, né? Satanás, ele não vai aparecer daquela forma horrenda que ele é, mas ele vai se transfigurar até mesmo em anjo de luz. Então há coisas que são obras de Satanás que são parecidas com as obras de Deus. Há pessoas que são instrumentos de Satanás, mas vêm até nós como se fossem servos de Deus. E a gente começa a observar isso e a notar quando o nome de Cristo passa a não ser exaltado. Passa a ser exaltado o nome do apóstolo, do bispo, do pastor, do obreiro, do fulano, do beltrano, menos de Jesus. E aí é o risco, esse é o problema, né? Paulo vai dizer aqui também dos sofrimentos que ele passou, e ele vai dizer, olha, são ministros? Eu também. São hebreus? Eu também sou, né? Vai descrever todos os açoites que ele suportou em nome da obra de Deus, né? E Paulo no capítulo 12, ele vai falar, olha, eu também vou falar da excelência das revelações que eu recebi. Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele não diz com essas palavras, mas em seguida ele fala, né? Dessas coisas eu me gloriarei. Então nós vemos que foi o próprio apóstolo Paulo quem foi arrebatado ao paraíso e viu e ouviu, né, palavras inefáveis, ou seja, palavras que não tem como repetir. Então Paulo teve essa visão, teve essa revelação, e de fato ele é o apóstolo que mais apresenta doutrinas na Bíblia, no Velho Testamento. Aqui ele vai dizer, né, de um espinho na carne, que por causa dessa excelência de revelações, ele recebeu esse espinho na carne. Isso nos ensina que Paulo, para não se ensoberbecer com tanta coisa que ele tinha recebido, ele tinha um problema. Nós não sabemos se era um problema de saúde, se era de fato uma pessoa que vivia o afrontando, talvez fosse alguém até da igreja de Corinto, não sabemos. Mas o fato é que havia esse espinho na carne e Paulo já teria que conviver com ele, que o Senhor não retirou. Então talvez haverá demônios que nós não vamos conseguir expulsar. Talvez haverá pessoas que nós não vamos conseguir ganhar. Talvez haverá ministérios que nós não vamos conseguir desenvolver. Porque se tudo que a gente for pegar e fazer e der muito certo, o risco do nosso orgulho, do nosso ego aumentar é muito grande, né? Então Paulo apresenta as credenciais do seu apostolado, a persistência, sinais, prodígios, são obras que demonstravam que ele era de fato um homem de Deus. Paulo vai finalizando o seu livro,
mostrando o desejo que ele tinha de ir visitar novamente. E o capítulo 13, ele finaliza dizendo que quando ele for, ele vai investigar, vai julgar e vai castigar, colocar em disciplina, figura que era muito comum na igreja primitiva, né? E ele termina a segunda carta aos Coríntios com a bênção trinitariana, a famosa bênção trinitariana, né, que cita a Trindade, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção que geralmente nos finais de culto os pastores concedem à igreja, vem aqui de 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Amém? Muitos pontos interessantes, e se ficar qualquer dúvida, não hesite em chamar. Que Deus te abençoe.